Bom dia, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja multiplicada na vida de cada um de nós, amém? Passando para deixar mais uma porção da palavra do Senhor sobre o estudo do Espírito Santo de Deus. Vamos ler aqui no capítulo 16 do Evangelho de João, no versículo do 7 até o 11, diz assim a palavra do Senhor. Jesus, ele diz aos seus discípulos, e para nós no dia de hoje também, né? Louvado seja Deus. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim, e da justiça, porque vou para o meu Pai e não me verei mais, e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Louvado seja Deus. Palavra do Senhor. Aqui Jesus ele dá instrução para os seus discípulos da época e também é para nós no dia de hoje, para nós cristãos que servimos ao Senhor em espírito e em verdade, né? Muitos pensam por estar dentro de uma religião, dentro de uma igreja, acha que já encontrou a salvação. Não, não é errado, é um passo, né? Mas para que nós possamos ter a salvação eterna, nós precisamos deixar que a obra do Espírito Santo de Deus trabalhe em nós. Louvado seja Deus. E muitas vezes a religião, a religiosidade não faz esse papel de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Muitas vezes eles só falam sobre bênção, né? Bênção e bênção, isso não é errado também, mas louvado seja Deus. Mas para que nós viermos ser salvos, nós precisamos do Espírito Santo de Deus, a ação do Espírito Santo de Deus em nossa vida, nos ensinando, nos instruindo, nos perdoando e nos levando, nos caminhando em toda a verdade, como diz a palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Como diz, né, Jesus, ele disse, né, eu digo-vos a verdade. Jesus, ele fala para nós através da sua palavra, que vos convém que eu vá. Então, Jesus, quando ele foi assunto ao céu, ele disse para os seus discípulos, convém que eu vá, né? Ele não poderia ficar aqui porque, através do Espírito Santo de Deus, que estava nele, né? Que estava em Jesus, e que o Espírito Santo de Deus ia atuar na vida dos discípulos e dando a continuidade na vida da humanidade. Louvado seja Deus. Lindo, né? O trabalhar do Senhor, nós entender o trabalhar de Deus em nossa vida. Louvado seja Deus. Então Jesus ele disse: convém que eu vá, né? Porque se ele não for, o Espírito Santo de Deus não viria. Então ele precisava distribuir o Espírito Santo a todos, desde os discípulos e a todos nós e toda a humanidade. Louvado seja Deus. E ele disse, né? E quando eu vier, o Espírito Santo, né? Jesus dizendo que quando o Espírito vier, ele vos convencerá do mundo, do pecado, da justiça e do juízo. Louvado seja Deus. Somente o Espírito Santo de Deus pode nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. A religião não convence ninguém, mas o Espírito Santo de Deus, ele nos convence. Louvado seja Deus. Nós, seres humanos, nós não convencemos ninguém. Nós somos meros servos do Senhor. Que nós possamos falar da palavra do Senhor, falar do Espírito Santo, falar de Jesus, mas o único que pode convencer
é o Espírito Santo de Deus. Nós não podemos convencer o homem de nada, mas nós podemos falar, anunciar a palavra de Deus. Agora, quem convence é o Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Por isso que muitas vezes a palavra do Senhor nos diz, né, que a mulher ganha seu esposo com silêncio, né? Muitas vezes, e não só o esposo, mas toda para quem a gente vai falar do amor de Deus, né? Então, muitas vezes nós precisamos se calar, ficar calado, deixar que o Espírito Santo de Deus trabalhe na vida da pessoa, porque nós não podemos convencer. A única coisa que nós podemos falar, mas convencer é Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, que vai convencer a humanidade do pecado, da justiça e do juízo. Louvado seja Deus. E aqui a palavra do Senhor diz que ele vai convencer o mundo do pecado, né? Do pecado, porque ele vai mostrar a realidade do pecado. A pessoa que aceitou Jesus no seu coração, a pessoa que teve um novo nascimento, aceitou Jesus como seu suficiente salvador da sua vida, da sua alma, louvado seja Deus. O Espírito Santo de Deus, ele vai mostrar, né? Ele vai mostrar a realidade para nós, onde nós estamos pecando. Ele vai nos convencer aonde nós estamos pecando. Mas para isso nós precisamos também orar, pedir ao Senhor para que Ele venha nos mostrar, para que Ele venha nos convencer. Louvado seja Deus. Aleluia, glorificado, exaltado é o nome do Senhor Jesus. Especialmente o pecado de não crer em Jesus. Muitas vezes as pessoas não creem em Jesus. Creem em tantas coisas, mas não creem em Jesus Cristo. Creem em tantos deuses por aí, mas não crê em Jesus. E isso é um pecado grave. Então, quando ele convence nós, o Espírito Santo de Deus nos convence, nós precisamos orar, pedir a Deus misericórdia, né, para nossas vidas e nos perdoar também, né, da nossa incredulidade, porque a palavra do Senhor diz que sem fé é impossível nós agradarmos a Deus. E nós somos salvos também pela fé, é pela graça, mas também pela fé. Pela graça sois salvos mediante a fé. Porque se nós não tivermos fé, nós não entramos na porta da graça de Deus. Então, para que nós alcançamos a graça de Deus, nós também precisamos de ter fé. Louvado seja Deus. Nós precisamos entender a palavra do Senhor. Às vezes a pessoa pensa, eu estou debaixo da graça, eu posso pecar, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, e sou salvo. E não é bem assim. Nós somos salvos, sim, pela graça de Deus, mas também nós precisamos ter fé para alcançarmos a graça do nosso Deus, do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. E como funciona? Ele traz na nossa consciência, o Espírito Santo de Deus, ele vai trazer na nossa consciência a nossa incredulidade, o nosso pecado. Ele vai trazer na nossa consciência que nós estamos errados, que nós precisamos da misericórdia de Deus, da graça de Deus. E através da confissão, ele vai nos despertar, né, do nosso erro. E através da nossa confissão a Deus, dos nossos pecados, Senhor, me perdoa, eu errei, né, eu fiz isso ou eu fiz aquilo. Nós não podemos achar que só o outro é pecador. Nós também precisamos ter consciência que todos nós somos pecadores e carecemos da misericórdia de Deus em nossa vida. Louvado seja Deus. Então, nós vamos ter a reconciliação com Deus, com Jesus e com o Espírito Santo. Louvado seja Deus. Nós vamos se reconciliar com Deus através do Espírito Santo de Deus em nós. Quando o Espírito Santo de Deus convence nós do pecado, então nós vamos pedir perdão a Deus e através do Espírito Santo de Deus nós vamos ter
reconciliação com Jesus e com Deus. Louvado seja Deus. E ele vem despertar o nosso coração para a verdade, né? A verdade que liberta, a verdade que transforma. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então nós precisamos conhecer a palavra do Senhor, que é a verdade. Louvado seja Deus. E da justiça. O que é a justiça? A justiça de Cristo é a perfeição de Jesus. É o fato que a nossa justiça própria não é suficiente. Nós precisamos pedir para Jesus. Jesus, ele já se fez justiça por nós, para nos justificar. E nossa justiça própria não garante nada. Então nós temos que pedir perdão a Deus, se reconciliar com Jesus, e Jesus vai nos perdoar. Ele é o nosso advogado, ele é o nosso intercessor, que vai nos interceder diante do Pai. Aleluia, glória a Deus, glorificado, exaltado é o nome do Senhor Jesus, aleluia. Jesus é o nosso mediador de uma nova aliança, aleluia. Glória a Deus, glorificado, exaltado é o nome do Senhor. Jesus é o justo, aleluia. E através de Jesus, que ele é justo e nos justifica, através do Espírito Santo de Deus, que vai nos convencer do pecado e da justiça. Aleluia, glória a Deus, glorificado, exaltado é o nome do Senhor Jesus. Grande Deus, aleluia, oh grande Deus. Porque a nossa própria justiça não é suficiente, né? Precisa Jesus nos justificar, né? Louvado seja Deus. Por isso que nós somos servo da nova aliança, né? Da nova aliança que é Jesus Cristo, porque a religião não vai salvar ninguém, somente através de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. E como funciona? Ele que lhe revela, né? Jesus, ele revela a nós, e através do Espírito Santo. E ele revela que Jesus vai para o Pai. Ele foi para o Pai e ele já é justificado. E é ele, através dele, que nós seremos justificados. Porque ele que é o nosso mediador, como eu já falei, e vai nos justificar através de Deus, através do tribunal de Cristo. Aleluia, glória a Deus, glorificado, exaltado é o nome do Senhor Jesus. É lindo demais o trabalhar do Senhor em nossa vida, né? Louvado seja Deus. E do juízo, né? Ele vai nos justificar, vai nos convencer, né? Do juízo. A ação do Espírito Santo de Deus é nos convencer, para que através do convencimento nós viemos se arrepender, né? Do nosso erro, do nosso pecado, né? E confessar, nós precisamos confessar nosso pecado. Nós não podemos só entender que nós somos pecadores, mas nós também precisamos abrir a nossa boca e confessar. Se confessares o vosso pecado, ele é fiel, ele é justo para nos perdoar de todo o pecado e de toda a injustiça. Louvado seja Deus. Porque o que é, né, o juízo? O que é o juízo? A condenação do príncipe deste mundo, né, Satanás. Satanás, ele está nesse mundo para nos condenar, né? Ele está nesse mundo para nos condenar, para nos julgar, para nos acusar, para nos amaldiçoar. Ele está no mundo para isso, para fazer contra a nossa vida. Louvado seja Deus. Mas nós temos que crer que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele já nos perdoou, ele já fez ali na cruz do Calvário, ele já consumou na cruz do Calvário, né, para o dia da nossa redenção. Ele já consumou, ele já sofreu, ele já passou por todo tipo de abandono, de rejeição, de tantas coisas ruins. Ele cravou ali na cruz do Calvário e ele passou por amor da minha vida, por amor da sua vida, para que se nós, através do Espírito Santo, nós chegarmos a Jesus
e pedir perdão a Deus dos nossos pecados, das nossas falhas, das nossas fraquezas. E aí Jesus ele vai nos perdoar, louvado seja Deus. Mas para isso nós precisamos reconhecer que somos pecadores, reconhecer que precisamos da misericórdia do nosso Deus, para que Ele possa nos perdoar, né? E esse é um trabalhar a ação do Espírito Santo de Deus em nossa vida, que vai nos convencer. Convencer minha vida, convencer a vida de cada ser humano. Louvado seja Deus. O Espírito Santo, ele expõe, né, a derrota de Satanás e é inevitável, né, o juízo, levando as pessoas a buscarem a salvação para escapar da condenação eterna, porque se nós não pedir perdão a Deus, não entregarmos a Deus a nossa culpa, os nossos pecados, as nossas iniquidades, Satanás ele vai tomar conta da pessoa, né? Mas quando nós confessarmos o nosso pecado, confessarmos a Deus, a Jesus, entregarmos a Ele e confessar também de voz alta, né? Então, por mais que o inimigo venha nos condenar, nos acusar, nós somos justificados por Jesus Cristo. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor nos diz lá no livro de Romanos 8, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Jesus Cristo. Então, quando nós pedimos perdão a Deus, pedimos perdão através de Jesus Cristo e do Espírito Santo, então nós já estamos livres do pecado e nenhuma condenação há. Então, quando nós confessarmos nosso pecado, ainda que o inimigo da nossa alma venha nos acusar, nós, na nossa consciência, no nosso coração, nós já sabemos que nós já somos perdoados por Cristo Jesus, ainda que venha a guerra contra a nossa vida, mas no nosso coração há paz que excede todo entendimento, que vem do Senhor Jesus Cristo, louvado seja Deus. E o Espírito Santo de Deus também vai nos convencer que nós já somos perdoados. Ainda que o inimigo venha lutar, nos acusar, nos condenar, nosso coração está em paz. Nós já sabemos que nós somos livres através de Jesus Cristo, através do perdão, né, que nós confessamos em Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Glorificado, exaltado é o nome do Senhor Jesus. E a obra do Espírito Santo é uma preparação, né? A preparação do coração, louvado seja Deus. Ele cultiva o coração, tornando-o sensível à palavra de Deus. Então, quando nós confessarmos nosso pecado, nós somos livres do nosso pecado, nós se tornamos sensível à voz de Deus, sensível ao ouvir, ler a palavra e entender a palavra, porque nós somos sensíveis ao Espírito Santo de Deus. Louvado seja Deus. Glorificado, exaltado é teu nome, meu Rei. Aleluia, glória a Deus. Esse é o amor de Deus na nossa vida, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E para que nós entramos na porta da graça, precisamos da fé, precisamos da convicção. Essa fé salvadora. Nós precisamos da fé salvadora. Louvado seja Deus, que nos convence. Louvado seja Deus. E que nós temos a convicção que o Espírito Santo de Deus está em nós e guiando nós. Louvado seja Deus em toda a verdade. Aleluia, glória a Deus. Glorificado, exaltado é o nome do Senhor. E isso acontece depois do novo nascimento, do arrependimento, né, que nós pedimos ao Senhor Jesus, é que nós vamos entrar pela porta da graça e o Senhor Jesus vai começar a mostrar as maravilhas dele para nós. Aleluia, oh aleluia, glória a Deus. E através do cristão, o Espírito Santo vai usar os cristãos, vai usar eu, vai usar você, para levar a mensagem ao mundo, louvado seja Deus. Por isso nós temos
sentimos o desejo de levar a palavra de Deus e queremos trabalhar para o reino de Deus, quando o Espírito Santo de Deus vem em nós e nos convence, né, de todo pecado e nos limpa para uma nova esperança, para uma nova área, um novo plano de Deus, para o reino de Deus, louvado seja Deus. E através do Espírito Santo de Deus, que vai também nos convencer que precisamos levar a palavra de Deus ao mundo. Louvado seja Deus, a sermos cooperador com a obra de Deus, com Cristo Jesus. Sermos cooperadores de Cristo Jesus. Louvado seja Deus. E o Espírito Santo de Deus, ele age como um agricultor, né? Espiritual, limpando o terreno do nosso coração e plantando a verdade, preparando o indivíduo para nascer de novo. Então, a palavra do Senhor nos diz que Jesus é o nosso agricultor. Louvado seja Deus. É o nosso agricultor espiritualmente. E ele que vai limpar o nosso coração de todo pecado, de toda injustiça, vai deixar o nosso coração limpo para que a verdade, para que a palavra de Deus, a semente, que a palavra de Deus seja plantada em nosso coração, e nosso coração está limpo. Louvado seja Deus. E aí, através da sementinha, que é a palavra de Deus, que cai no nosso coração, vai nascer, louvado seja Deus. Ele vai nascer, vai crescer e vai frutificar. Louvado seja Deus. Então, a palavra de Deus, quando entra no nosso coração, que o nosso coração está limpo de todo pecado, de toda injustiça, então a palavra de Deus, ela vem, entra em nosso coração e vai crescer. Louvado seja Deus. E vai dar frutos, frutos dignos de arrependimento. Louvado seja Deus, é a palavra do Senhor, é o Espírito Santo de Deus que nos ensina e que nos guia em toda a verdade, porque por nós mesmos nós não podemos coisa nenhuma se não for o Espírito Santo de Deus em nossa vida, para falar do amor de Deus, para falar da misericórdia do nosso Deus. Aleluia, glória a Deus, glorificado, exaltado é o nome do Senhor Jesus. Eu quero orar pela minha vida, pela sua vida, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, Pai santo, em nome do Senhor Jesus Cristo, aqui estamos, ó Pai, na tua presença. Quero te louvar, te agradecer, Pai, pelo dom da vida, pelo teu Santo Espírito que habita em mim, Pai. Te louvo, te agradeço pelo ar que eu respiro, Pai amado, por mais um dia de vida que o Senhor nos concede, Pai, na tua presença, ó Deus. Quero te louvar, te agradecer, Pai, porque um dia o Senhor me arrancou da escuridão das trevas e me trouxe para o teu reino, Pai. Um reino de paz, de amor, de benignidade, de misericórdia. Oh, Pai, muito obrigada, Jesus, porque se não for o Senhor do nosso lado, que seria de nós, Senhor? Quantos já teria nos destruído, mas o Senhor é o nosso pastor e nada tem nos faltado. Deitar-nos faz em verdes pastos, guia-nos mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma e guia-me pela vereda da tua justiça, por amor do teu nome. Obrigado, meu Pai, obrigada, Jesus. Eu não tenho palavras, ó Pai, para lhe agradecer por todos os seus feitos, por todas as suas maravilhas, meu Senhor da glória. Assim eu te peço, Pai amado, pela vida dos meus irmãos, pelo teu povo, Senhor, aqueles que vêm ouvir a tua palavra, que somente o teu Espírito Santo pode convencer, Pai, do erro, do pecado e da justiça, Senhor. Que haja arrependimento, Pai, nos corações, ó Deus. Que haja libertação, Pai amado. Que a tua palavra, Senhor, seja plantado num terreno fértil, num terreno limpo, adubado pelo Senhor, Pai amado. Ó Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito da verdade, que nos leva a toda a verdade. Que esta palavra possa levar, possa limpar os corações dos aflitos, dos necessitados. É que eu te peço, em nome de Jesus Cristo, que venha abençoar cada vida,
É que eu te peço em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Glorificado, exaltado é o nome do Senhor Jesus e para sempre serás louvado. Amém. Glória a Deus. Aleluia.